Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Linda e fria manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu estou aproveitando esse início da manhã para fazer Itbodedut. Não há lugar melhor para fazer esse esforço de introspecção acerca dos caminhos de nossas vidas que não seja em meio à natureza, Teva, porque a natureza nada mais é do que uma forma de manifestação da vontade divina. A natureza nos oportuniza a chance de realizarmos essa conexão com enorme paz, com enorme tranquilidade, que é própria do ambiente, né, em que nós mergulhamos quando estamos em contato com a natureza. Jerusalém oferece algumas florestas e essa aqui, onde eu estou, é um desses lugares especiais que a cidade nos oferece para isso. Eu vou sair da floresta no bairro de Efenof, que é um bairro que não é muito distante de onde eu vivo, em Jerusalém. Eu não entrei por esse bairro, mas vou sair por ele. De lá eu sigo para minha casa para ultimar os preparativos para o Shabat. E como vocês sabem, vamos caminhar até o final aqui desse acesso. Tem uma praça, eu posso me sentar e oferecer a vocês, compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Como vocês sabem, nesse Shabat, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da porção semanal da Torá intitulada Miketz. Essa é a paraxá dessa semana. E como vocês sabem, ela nos oferece um dos momentos mais, por assim dizer, icônicos de toda a Torá. Ela nos conta do reencontro de Yosef Atzadik com seus 10 irmãos. Os mesmos irmãos que haviam decretado sua morte, os mesmos irmãos que haviam vendido Yosef como escravo. Agora Yosef não era mais um escravo na casa de Potifar. Ele era o vice-rei do Egito, o segundo homem mais poderoso de todo o Império Egípcio. E quando eu me refiro ao fato de ser um momento icônico, é porque esse reencontro entre os irmãos é laboriosamente planejado por Yosef. O que ele deseja é determinar em que medida ou não os irmãos estavam arrependidos de ter agido com ele sem nenhuma misericórdia. Yosef não quer destruir os seus irmãos, Yosef não quer destruir a sua família por meio de uma vingança. O que ele deseja é ajudar os irmãos a dar esse passo adiante no caminho da elevação espiritual, reconhecendo não que Yosef estava certo, mas que todos aqueles eventos que haviam tido lugar nos anos anteriores e agora mesmo nada mais eram do que as mãos de Hashem, Yad Hashem. Olha, isso é muito comum aqui em Israel. Composteira comunitária. Caixas de abelha e composteiras comunitárias você vai encontrar em toda parte em Israel, não só aqui em Jerusalém. O Yosef, ele deseja ajudar os seus irmãos, porque ele também sabe que os irmãos são os líderes das Shevatim, das tribos de Israel, e que cada um deles tem uma missão enorme. Levi, Rubens, Shimon, Judá, da onde virá Machia. Yosef busca
né? Fazer com que a família se una novamente, que os irmãos se arrependam dos seus erros e possam sair desse processo amadurecidos, tendo tido a sua emuná cada vez mais reforçada, a sua crença inabalável no Criador. Do outro lado aqui do vale tem o bairro de Givat Shaul. O bairro de Givat Shaul é onde fica localizada a fábrica onde eu trabalho, das motos Salterruda. Bom, tô saindo, deixa eu sentar aqui nesse banco, na pracinha, para poder oferecer a vocês um pouco mais dessa reflexão da Torá. Mas eu já vi que tem crianças gritando, então eu não vou poder sentar ali. Adoráveis. Esse bairro aqui é o bairro de Efenof, uma das partes do bairro, né? Bom, mas tem um banco aqui. Vamos ver se eu saio vencedor do barulho das crianças. A narrativa da Torá nos oferece lições muito poderosas acerca dessa paraxá. Talvez o encontro de Yosef com seus irmãos seja o evento mais conhecido da Torá, depois, obviamente, da abertura do Mar de Juncos, no qual as tribos de Israel atravessaram, né, o Mar Vermelho. Mas eu julgo que a maior lição dessa paraxá, a maior lição dessa porção semanal da Torá é outra. E ela se traduz na seguinte frase: tudo tem o seu tempo. Essa poderosa lição, ela nos ajuda, e é por isso que eu considero ela tão poderosa, obter a força e o encorajamento em nossas vidas cotidianas. E aí você do outro lado da câmera, como eu sempre digo, vai me perguntar, mas como assim, Átila? Qual exatamente das lições contidas nessa paraxá que nos conduz nessa direção de adquirirmos a força e o encorajamento necessário para vencer, para lidar e para vencer com as dificuldades, as vicissitudes que marcam a existência cotidiana de todos nós? Ora, eu começaria dizendo que nós, para podermos de fato transformar a sabedoria de Yosef em algo real nas nossas vidas, nós devemos ter em mente que nada é para sempre. Essa é uma consequência direta da ideia de que tudo tem o seu tempo. As situações difíceis sempre chegam nas nossas vidas, inevitavelmente. Embora você possa achar que existem pessoas que não enfrentam desafios, isso é uma tolice. Todos nós, cada um de acordo com aquilo que veio, sua Neshama veio fazer no nosso mundo físico, vai enfrentar desafios. Mas eles todas as situações difíceis pelas quais vamos atravessar, num determinado momento elas chegam ao fim, de tal modo que a maioria de nós chega, inclusive, a esquecer completamente o fato de ter passado por esses desafios. Faça agora um esforço, né, olhando para trás na sua história pessoal, de momentos terríveis, aparentemente terríveis, pelos quais você atravessou e que ficaram para trás, e que você venceu e que você tirou lições importantes para a sua vida dessas experiências difíceis. A maioria de nós simplesmente apaga ou completamente apaga da memória essas circunstâncias, essas situações. Percebam, em todas essas situações difíceis, nós devemos nos esforçar, e aqui está a chave de compreensão, né, dessa poderosa lição a que eu me refiro, aqui nessa paraxá,
nós devemos nos esforçar para ter em mente que o fim de qualquer que seja o problema que estejamos atravessando está próximo. O fim está próximo. Dito de uma outra forma, como nós atravessamos no início da nossa caminhada aqui um túnel, existe sempre uma luz no fim do túnel. Mas é óbvio que quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade que pode ser um problema grave de saúde, um problema grave de natureza financeira, um conflito familiar, briga entre irmãos, conflito entre cônjuges ou pai e filhos, um problema no trabalho, não importa. O Criador sempre nos envia aquilo que vai nos dar a oportunidade justamente de crescermos e de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Os problemas não são, casuais, eles não ocorrem por acaso, eles fazem parte de uma ordem divina. Tudo que tem lugar na nossa vida é ordenado divinamente em decretos celestiais. E se você tem consciência disso, você pode compreender que o fim do problema está próximo. Saber que há uma luz no fim do túnel, evidentemente, nos dá força, sobretudo para seguirmos em frente. Qual é o grande problema dos suicidas? Os suicidas acreditam que estão mergulhados em dificuldades, em problemas que eles não podem superar. Ou seja, eles não conseguem mais ver uma luz no fim do túnel. A fé tem o poder de nos fazer apaixonar pela vida a cada momento e jamais acreditar que o Criador se afasta de nós. Os problemas que nos chegam também são o Criador nas nossas vidas. Eu sei que é difícil aceitar essa ideia, porque a maioria de nós que acredita que Deus criou, mantém e vivifica a existência, intervindo sobre a realidade em cada nanosegundo, Ele é só bondade. E quando as dificuldades chegam nas nossas vidas, nós não percebemos a bondade do Criador por meio desses atos. Então nós achamos que Ele se afastou de nós. E Hashem sempre está próximo de nós, que somos a sua mais perfeita criação. Portanto, devemos ter sempre a fé de seguirmos em frente. Isso que significa? Encontrar, ver sempre uma luz no fim do túnel. Mas muitos de vocês ainda podem estar em dúvida a esse respeito e podem estar aí do outro lado da câmera perguntando, mas como assim, Átila? Significa, e é essa lição que nós aprendemos com Yosef, narrado aqui na Torá, é que quando chega a hora de algo acontecer, quando chega a hora de Akadosh Baruch Hu intervir sobre a realidade, modificando essa realidade, nem mesmo um único minuto a mais é designado para essa circunstância. Yosef Atzadik ficou 12 anos preso numa masmorra egípcia. Ele não era culpado, não havia cometido no Egito nenhum pecado, injustamente, havia permanecido 12 anos numa terrível masmorra egípcia. Vocês podem imaginar como é difícil? Isso é difícil hoje, num presídio de qualquer nação do mundo. Imagine, milhares de anos atrás, numa masmorra egípcia. Mas quando o tempo ordenado divinamente chegou ao fim, Yosef foi retirado, sacado da prisão na velocidade da luz. Mas é preciso fazer aqui uma breve observação. O tempo divinamente ordenado para que Yosef permanecesse na prisão foi de 10 anos, mas ele permaneceu 12. Foi acrescido um período de 2 anos. Por quê? Os comentaristas da Torá e os sábios do povo judeu nos explicam porque faltou a Yosef Bitachon. Todos nós sabemos, porque a Torá descreve o momento em que Yosef tem contato na prisão com o copeiro real e o padeiro real. Os dois haviam sido
oferecidos, enviados para essa prisão egípcia, porque o faraó tomou uma taça de vinho e havia uma mosca. E também comeu um pão e encontrou um pequeno pedaço de pedra no pão. Vocês podem imaginar o significado disso. Eles que faziam parte da corte real, o copeiro e o padeiro, foram enviados para a prisão para morrer por lá. E eles tiveram um sonho. Yosef, nessa ocasião, já exercia uma função de administrador, de homem de confiança, do diretor da prisão. Tamanha fé dele no Criador, tamanha percepção que ele tinha de que todos os acontecimentos que tinham lugar na sua vida haviam sido planejados por Akadosh Baruch Hu. Nada era casual, nada era eventual, tudo era parte de um plano. Ele estava vivendo essa história que era a história dele. E quando ele interpreta os sonhos que tiveram o copeiro e o padeiro real, e revela ao copeiro que ele voltaria à corte para o exercício das suas funções e que o padeiro seria executado, ele pede ao copeiro que se lembre dele. E foi aí o seu erro. Esse erro não teria sido cometido se fosse praticado por alguém num nível espiritual mais baixo, como eu, como cada um de vocês que me ouvem. O que Yosef fez foi uma estadruta, ele buscou a ajuda de alguém que havia recebido dele também uma ajuda. Mas para alguém no nível de Yosef, que deixou nas mãos do copeiro a sua redenção, a sua salvação, e não na de Akadosh Baruch Hu, isso foi uma perda de bitarrom, de confiança no Eterno muito grande. E de 10 anos ele acabou ficando 12. Vejam como a fé e a confiança no Criador tem o poder de nos sacar desses momentos difíceis. Yosef foi para a cadeia porque ele havia cometido lashon hará contra seus irmãos. Não existe punição sem transgressão, meus amigos. Lembrem-se sempre disso. Quando nós dizemos que a justiça divina é perfeita, o que nós estamos dizendo? Que não existem erros. Se não existem erros, como é que Yosef ficou 10 anos? Ele não ficou 10 anos por ter cometido uma tentativa de adultério contra a mulher de Potifar. Evidente que nesse episódio ele era absolutamente inocente. Ele ficou preso pelos pecados que havia cometido, pelos erros que havia cometido antes. Eu tenho um vídeo gravado no passado, aqui mesmo, na nossa plataforma, que explica isso melhor, detalhadamente. Mas lembre-se sempre disso, nada ocorre por acaso. Esse tempo de Yosef na cadeia era um decreto celestial. E muitas pessoas que leem a Torá vão dizer, bom, então, finalmente o faraó sonhou para que Yosef pudesse ser libertado. Não! Yosef tinha que ser libertado. A hora de sua liberdade havia chegado. E foi por isso que o faraó sonhou. Percebam a diferença, O faraó não sonhou o sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras, e Yosef finalmente alcançou a liberdade. Não! O tempo da liberdade de Yosef havia chegado. E como eu disse antes, quando esse momento chega, Hashem não espera mais nem um minuto além do tempo que havia sido designado. Então, para que Yosef fosse libertado, o faraó tinha que sonhar. A motivação do sonho do faraó foi a liberdade de Yosef. E eu preciso, então, aqui dizer, isso é muito importante, lembre-se sempre que quando chegar a hora do Mashiach se revelar, isso vai acontecer no estalar de dedos. Isso vai acontecer na velocidade da luz. E, finalmente, a diáspora do nosso povo, que já dura 2000 anos, vai ter fim. A salvação, a redenção do povo judeu sempre vem dessa forma. A história humana, para aqueles que estão atentos a uma leitura correta da história humana, vão perceber que quando chega a hora
Tudo tem o seu tempo, não foi o que eu disse no início? Isso não é o resumo dessa lição? Quando chega esse tempo, o Criador interfere. E a liberdade chegou para Yosef. Ele foi levado, sacado para fora da prisão. Yosef foi preso, encarcerado por algo que ele não era culpado, assim acusado pelos egípcios. Mas quando ele pediu ao mordomo do faraó, né, que intervisse, que lembrasse dele, ele se esqueceu que a salvação vem de Hashem, vem dos céus, que nada acontece sem a intervenção da divina providência, que é a forma como Hashem intervém no mundo. Mas Átila, o que você está dizendo é que eu devo ter uma atitude de resignação em relação a todas as coisas que me acontecem. Resignação não, resiliência. Isso é muito diferente, porque resiliência não pressupõe um sentido de passividade. Nós reconhecemos que Hashem tem a governança do mundo nas mãos, mas isso não significa que nós devemos ficar sentados num banco esperando os acontecimentos terem lugar para nós interferirmos ou não sobre essa realidade. Hashem já nos instruiu por meio de sua Torá a praticar as mitzvot. Nós temos um programa de ação. Todo ser humano, judeu ou não judeu, tem um programa de ação para executar nesse mundo. Nossas neshamot, nossas almas não estão aqui senão para realizar esse programa. E esse programa se expressa para nós judeus por meio de mitzvot. Para os noéticos, elas são 7. Para os judeus, 613. Nós, assim como a Kadosh Baruch Hu não dorme, observando a realidade sem interferir, assim como acreditavam os gregos, né, que os deuses da Grécia, né, haviam criado a vida e depois eles, no Olimpo, passaram o resto da eternidade tomando vinho e se divertindo com as trapalhadas da humanidade. Nós, povo judeu, não acreditamos nessa ideia. Nós acreditamos que Hashem interfere, mas ele interfere também através das nossas ações. Nós somos instrumentos da vontade do Criador no mundo. É preciso perceber isso. E não por outra razão nós recebemos esse roteiro de como devemos conduzir as nossas vidas. Todos nós podemos ter um lugar no Olam Abá. Todos nós podemos ter um lugar no mundo vindouro. A sabedoria da Torá, a sabedoria judaica ensina para nós judeus que todo judeu tem um lugar no mundo vindouro. Mas que lugar é esse? Essa é que é a questão, né? A questão é saber se nós vamos construir esse mundo vindouro por meio das nossas ações positivas, por meio de Gemilut Hassadim, de bons atos, de mitzvot, né? Que nos entesourem no mundo espiritual, para que quando nós, né, atravessamos o mundo físico para os mundos espirituais, tenhamos de fato uma imensa riqueza à nossa disposição, uma riqueza que não nos foi dada por Akadosh Baruch Hu como um presente, mas que foi alcançada por meio das nossas ações. Todos nós podemos ter um mundo vindouro, mas que tipo de mundo vindouro é esse? É que é a questão central que envolve, né, as nossas vidas. Depende exclusivamente das nossas ações determinar isso. Portanto, meus amigos, não há razão para ansiedade, não há razão para o desespero, como eu já disse tantas vezes em tantas outras mensagens. Aliás, uma pessoa tomada por esses sentimentos, né, obstrui o canal de conexão dela com o Criador. A alegria é, de fato, o contentamento e a resiliência. Resiliência no sentido de nós compreendermos que a cada um de nós cabe a missão de realizar o nosso melhor, mas que depois os fatos serão determinados por uma vontade
que transcende as nossas vontades individuais. O mundo existe segundo uma programação, está em curso. Nós somos, personagens, protagonistas da história humana. E por isso é tão importante que nós não sejamos um personagem absolutamente passivo, mas ao contrário, que sejamos proativos na construção do mundo que nós desejamos, sobretudo porque isso apressa, acelera a revelação do Mashiach. Mas quando chegar o momento dele se revelar, assim como quando chegou o momento da libertação de Yosef, isso vai acontecer numa velocidade tão grande que vai causar a toda a humanidade um grande assombro, menos para nós que já vivemos segundo a vontade divina, meus amigos. Shabbat Shalom.